Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é vazamentos em condomínios. Como identificá-los? O que fazer? De quem é a responsabilidade? Os nossos convidados de hoje são Ansel Lankman, engenheiro, perito, especialista em condomínios. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por mais um convite, Ricardo. E Alex Macaúba, síndico de sucesso aqui na cidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá, começar com você, Ansel. Muita gente me pergunta qual a diferença entre vazamento, que é o assunto de hoje, e infiltração. Na verdade, são coisas realmente distintas. Vamos fazer uma analogia com, por exemplo, um policial infiltrado numa quadrilha de bandidos, certo? Ele está lá porque aquele não é o ambiente dele, ele é um policial, tá? Então, a infiltração, ela pode ser definida dessa maneira. É um elemento que está num local estranho a ele. Agora, como ele foi parar lá dentro? Ele pode ter ido lá à noite, sorrateiramente, se escondido e esperando a reunião dos bandidos que ele quer assistir. Ou também ele pode ter se disfarçado e ter entrado pela porta da frente junto com todo mundo. De qualquer forma, a infiltração se caracteriza não no momento em que ela é descoberta, desde o momento em que esse elemento está no ambiente estranho, certo? Se ele entrou sorrateiramente, ele é muito parecido com uma infiltração, por exemplo, através de uma fachada por um problema de impermeabilização. Aquilo acontece devagarzinho. É diferente de uma penetração mais ostensiva, como o segundo exemplo que eu dei, que é muito semelhante a um vazamento. De repente há uma ruptura na tubulação e começa a jorrar água e a infiltração ocorre da mesma maneira, você vai perceber depois através de manchas. De qualquer forma, o vazamento é uma das causas de uma infiltração, não é a mesma coisa. Alex, é um problema nos condomínios? Você tem diversos condomínios, você vivencia isso com frequência? Bastante. Vazamento de área comum, vazamento de prumada e o mais complicado, vazamento entre unidades, que é onde se discute de quem é a responsabilidade, tudo isso. Então isso é uma constante no seu dia a dia? Bastante, muito, acontece bastante disso daí. Ansel, qual é a dica para, primeiro, identificar esses vazamentos? Vamos falar de área comum, né, nesse primeiro momento. Bom, a identificação, depois que ocorre, é muito fácil. Vai aparecer manchas, vai aparecer um gotejamento, vai aparecer um fluxo de água. Você tem que ir atrás do que fazer. Mas, só te interrompendo, existe um protocolo para você tentar descobrir ele o quanto antes? Vistorias constantes? Existe esse tipo de protocolo que pode, porque acredito eu que quanto antes identificar, seja talvez mais fácil para corrigir. Olha, nos prédios mais modernos que dispõem de um shaft, que é um espaço aberto dentro da edificação, onde correm as prumadas, é uma coisa mais simples de você fazer uma vistoria prévia, né? Você vai lá, abre uma porta de armário, praticamente um armário, você vai, abre, vê, examina, etc. Né? A maneira de você identificar preventivamente, né? Nesse mesmo caso, se os vazamentos ocorrem no ramal interno do apartamento, já na tubulação horizontal, né, você tem que esperar um sinal que apareça. Nos prédios mais antigos, em que as prumadas são todas embutidas, elas vão se manifestar da mesma forma como é no ramal, através de uma mancha, através de uma deterioração do armário, um cheiro de mofo, alguma coisa. Tem que ficar atento porque quanto antes, mais fácil ou não? Tem que ficar atento mesmo, tanto o morador quanto o administrador, que é o síndico. Mas agora tem uma coisa, o síndico depende muito de informação que vem de dentro do apartamento, né? E nem todos os moradores, primeiro, são atentos. Muitos saem de manhã, voltam à noite cansado do trabalho, acho que você, Alex, percebe isso. O cara não presta muita atenção no que ocorre na casa dele enquanto a coisa não atinge uma gravidade muito grande, né? E outra coisa, o síndico dispõe de uma equipe de colaboradores dele, dos seus funcionários do condomínio, que podem fazer inspeções, inclusive nos apartamentos. Aí você vai esbarrar também com a boa vontade do condomínio em abrir as portas para que você possa fazer essa inspeção prévia. Alex,
deixa eu te trazer para você. Nas áreas comuns, você costuma instruir algum funcionário seu para ficar alerta, para fazer vistorias? Como que você costuma agir? Em todos eles, todos. Desde zelador, o Ronda, a equipe de limpeza. Como eles sempre circulam, vê uma mancha diferente, já avisa logo, né? Tivemos um problema recente no estacionamento, né? Que teve um vazamento, uma ruptura de uma tubulação, e quem avisou foi um vizinho nosso, que é uma concessionária, e começou a minar água, e ele já avisou e prontamente a gente já fez o trabalho para fazer a reparação. Você instrui que seus profissionais fiquem atentos, façam constantes vistorias, e aí, assim que é avisado, você chama um especialista para ver o tamanho do problema. Chamamos um encanador, ou no caso, se for um caso muito complicado, um engenheiro, para que possa acompanhar, pegar a planta da tubulação, para a gente chegar numa posição para ver de onde vem. Muitas vezes a água mina num ponto, mas ela está a 5 metros de distância do vazamento. Isso que complica muito, principalmente na área comum, isso daí. O ideal é sempre chamar, depois da identificação, um especialista, né, Ansel? Com certeza. Em casos simples, como o Alex está dizendo, um encanador de confiança, ele resolve o problema. Não esquecendo que o encanador, o interesse dele é serviços de encanamento. Então, nem sempre uma opinião de um técnico que vai executar o serviço é uma opinião confiável, né? Mas o que eu percebo muito também, já assim, aproveitando o que o Alex falou, que a minha atuação em condomínios, muitas vezes eu sou chamado, não porque o problema não se conhece a origem ou de quem é a responsabilidade, mas que de repente o condômino, que é o culpado, vamos dizer assim, o responsável por fazer aquele reparo, ele só vai se convencer na hora que tiver um documento formal, um laudo assinado por um engenheiro, com RT recolhida, por mais evidente que seja. Mas ele não quer se convencer, ou ele não quer assumir aquele encargo, enquanto não vem uma documentação formal dessa maneira. Alex, você tem que lidar com esse tipo de problema, né? Esse vazamento entre unidades, aí muitas vezes, embora a responsabilidade não seria do síndico, mas a identificação para mostrar que é da unidade, e como que você consegue lidar com esse tipo de... O primeiro comunicado é com o síndico. Tem um vazamento na minha unidade. Então a gente vai lá, acompanha, vamos verificar o que é, né? Normalmente acontece muito encanamento de banheiro ali, a bacia desloca, alguma coisa desse tipo. Então a gente comunica a unidade de cima e coloca as duas pessoas para conversar. Fazemos o intermédio da conversa, né? Normalmente se resolve. Não tivemos nenhum caso que precisou procurar justiça para resolver. Eu tenho algumas perguntas importantes para vocês. De quem é a responsabilidade em cada caso? Quando é do condômino, quando é do condomínio? Manutenção preventiva pode inibir vazamentos? E esses vazamentos podem danificar a estrutura do condomínio? Vamos responder daqui a pouquinho. Antes a gente vai ver um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Olá, meu nome é Irina, eu sou síndica profissional, sou síndica orgânica no bairro de Perdizes, na cidade de São Paulo. Todo início é complicado. Então, quando eu decidi me profissionalizar, eu pensei, nossa, mas como será a aceitação nesse mercado, minha formação de advogada, o que o mercado espera de um síndico profissional? Então, o rompimento de barreira foi nesse sentido, como entrar no mercado de trabalho, como realmente oferecer os meus serviços. Isso foi realmente difícil no começo, mas depois que nós temos esse rompimento de barreira, eu acho que realmente nós conseguimos demonstrar a qualificação diante de uma profissionalização. Uma lição que eu levei dentre todos esses cursos que eu fiz é que não basta ser bom, tem que parecer bom. Então não adianta somente ter o conhecimento, é preciso passar que realmente você é qualificado, você é profissional e competente. O mercado hoje pede a qualificação, pede a profissionalização do síndico. Acredito que com transparência, dedicação, apoio dos condôminos, do conselho, dos funcionários, o síndico consegue efetivamente ter sucesso e fazer um bom trabalho. Estamos de volta, já deixei as perguntas no ar, vocês vão me responder. E você que está em casa,
sexta-feira, essas e outras questões sobre vazamento. Até lá.